Olá, meu amigo, olá, minha amiga do Café com Antônio Marcos. Nós estamos retornando. Este é o nosso primeiro episódio da nova série, do novo formato do Café com Antônio Marcos, no nosso estúdio. E nós estamos tendo a felicidade, nós estamos muito felizes de receber aqui Jana, que atua numa causa muito nobre, que é o tema, inclusive, desse episódio de hoje. Nós vamos hoje abordar um dos problemas mais sérios hoje que afeta a sociedade, que é justamente que tem uma abrangência sobre a infância, sobre a adolescência, que é o problema do abuso, né, de crianças e adolescentes. Mas nós temos que tratar desse assunto com a seriedade que ele requer e, para isso, é preciso alguém da área. Nós estamos com a assistente social, Jana, aqui, e ela vai tratar conosco. Primeiro eu quero saber quem é Jana, né? Jana, olhando para essa lente aqui, para a lente da verdade, quem é Jana? Bem, Jana é filha, mulher, esposa, mãe, assistente social, uma profissional que escolheu, né, a profissão como missão no cuidado, na proteção a crianças e adolescentes. Eu atuo no CREAS e vivo diariamente vivencio situações de violência com crianças e adolescentes. E do mesmo jeito que nos entristece vivenciar essas situações, a gente também é feliz quando a gente consegue vivenciar recomeços. Eu estou vendo aqui na sua ficha técnica que você é bacharel em serviço social, especialista em enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. É assistente social do CREAS, aqui em Neonápolis, como você mesmo acabou de pontuar. E é um problema que tem afetado desde sempre, mas agora com mais evidência ainda por conta da grande publicização que tem tido o fato. E eu já quero começar com você, Jana, dizendo o seguinte: como, quando e por que acontece a violência, né? Porque nós temos, por exemplo, dados aqui. A cada hora, melhor dizendo, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% tem entre 1 e 5 anos de idade. Criança que não sabe nem o que é infância direito, já são abusadas. Outro dado também que eu tenho aqui, todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no nosso país. E há dados que sugerem que somente 7,5% dos dados chegam a ser denunciados às autoridades, ou seja, esse número, na verdade, é muito maior. Como é que se chega a um diagnóstico exato da quantidade de crianças que hoje passam por esse problema no Brasil? Há uma ideia, mesmo que seja rasa, de um número que não seja esse apontado aqui, 7,5%, por exemplo, seria que em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, já que só 7,5% é pontuado, não é uma povoação muito grande esse número de abusos das crianças, Jana? Então, o número exato a gente não, como você mesmo disse, a gente não consegue estimar porque existe uma subnotificação muito grande dos dados. Hoje a gente tem muita omissão ainda, as denúncias ainda não chegam como deveria em relação à violência. Eu vou te dar o dado do nosso CREAS, do município, que de abril de 2025 a abril de 2026, nós atendemos 143 situações de violência contra criança e adolescente. É um Isso número aqui em Neonápolis. Isso, é um número que parece pequeno, mas que na proporção da nossa cidade, dentro da realidade do nosso município, é um número grandioso e que merece um olhar cauteloso, né, de toda a rede de proteção. Deixa eu te falar uma coisa. Em síntese, o que é o Maio Laranja? Bem, o Maio Laranja é o mês de conscientização à prevenção às violências sexuais, né? O abuso e a exploração sexual com crianças e adolescentes. E esse mês tem o dia D, que é o dia 18 de maio, como o Dia Nacional. Essa data ela foi instituída através de uma lei federal de 2000. E por que foi que surgiu? Devido a um crime que aconteceu lá em 73, que uma criança de 8 anos, no Espírito Santo,
foi violentada, teve seu corpo machucado de diversas formas e foi um crime que ficou impune. Então, houve essa mobilização e essa comoção na sociedade para que se fizesse algo sobre isso. Então, durante o mês de maio e especialmente no dia 18 de maio, todo o país trabalha a temática do combate à violência sexual com crianças e adolescentes. Deixa eu te falar uma coisa. Nós começamos o café, já fizemos as apresentações iniciais, e no Café com Antônio Marcos, se você não tomar um bom café, a conversa não flui. Então, o melhor café do Brasil é o Café com Antônio Marcos. Eu vou lhe servir. Tá aqui o café. Eu vou me servir também aqui e a gente vai conversando e degustando o nosso café. É uma conversa onde a gente vai chegar a informar a sociedade desse grave problema, né, que são esses problemas que vêm ocorrendo cada vez com mais frequência. Agora, deixa eu te falar aqui, Jana, aonde aonde está um abusador? Aonde ele está nesse momento? Em que local está o abusador? O abusador está onde a gente menos espera, né? Pertinho da gente. A gente tem o costume, a falsa ideia de que aquele que abusa é um desconhecido, está fora de nossas casas, mas a estatística nos mostra exatamente o contrário. Está dentro de nossas casas, é um familiar, é um amigo da família, é um vizinho. Está mais próximo do que se imagina, né, Jana? Isso, está muito próximo. É muito mais incomum ser um desconhecido do que um conhecido, porque o abusador ele aproveita dessa relação, né, de intimidade, de aproximação, de conhecer, de saber o que gosta, como forma de aproximar e trazer aquela criança para perto de si para que aconteça de fato a violência. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se é no seio familiar onde os problemas mais se avolumam, vamos colocar assim, se é com pessoas mais próximas, um vizinho próximo da direita ou da esquerda, um familiar de dentro de casa, né? Ninguém sabe o nível de familiaridade. Como a sociedade, de que forma a sociedade, de que forma a família, de que forma as autoridades, de que forma todos nós podemos, como eu posso falar aqui, inibir, né? De quem é esse papel, na verdade, de combate a essa violência? A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa bem claro que é dever da família, da sociedade e do Estado proteger, né, essas crianças e esses Se um vizinho adolescentes. souber, por exemplo, que está tendo um abuso e ele não falar, ele está cometendo omissão? Com certeza, É ele está crime? corroborando, é o crime, né? E é exatamente isso que o abusador quer, o silêncio. Que a propagação da violação, da violência sexual especialmente, se dá porque aquele abusador conta que a criança mantenha silêncio, conta que não haja uma denúncia. E a partir do momento em que alguém fala e que existe a denúncia, a gente rompe o ciclo. A gente acaba com toda a expectativa do abusador, que é o do silêncio, né? De guardar aquele segredo. Então, enquanto sociedade, enquanto família, a gente tem que estar atento a todos os sinais para que a gente possa, de fato, acolher essa criança e fazer a denúncia. Deixa eu te falar uma coisa, e o pior de tudo isso é que esse abusador, ele não tem um diagnóstico pronto. Você olha assim no meio da sociedade, passa como uma pessoa íntegra, como uma pessoa de boa índole, quando na verdade o indivíduo guarda consigo um segredo tenebroso, né? Ameaçando uma criança, colocando a criança para assumir um papel de culpado, quando na verdade é a vítima, né? Entrando na cabeça da criança, mudando todo o comportamento da criança, e isso faz com que a gente tenha o silêncio como patrimônio dessa pessoa. E aí, às vezes, tem pessoas que sabem, tem até conhecimento, e não sei por qual razão, talvez com medo também, ou talvez intimidado, não denuncia. Como é que funciona essa questão do indivíduo que é vizinho, ou até mesmo dentro do seio familiar, sabe que tem esse abusador, como é que ele deve se comportar? Então, hoje, se a pessoa não quiser denunciar diretamente aos órgãos competentes, Ministério Público, delegacia, a gente tem o canal do Disque 100, que pode ser uma denúncia anônima, que pode ligar até do celular mesmo sem crédito, que é possível. Tem nas Até sem crédito? Até sem crédito. Tem na internet também o aplicativo do Disque 100, que pode baixar e realizar essa denúncia de forma anônima. Acontece que permeia realmente o medo, né, de se descobrir e tal.
mas a partir do momento que você se cala, você está permitindo que essa violência continue, e pode ser que hoje seja na família do vizinho, mas amanhã seja Pode ser dentro da na sua sua, é. casa. Ó, uma outra questão também é a coisa de você preparar a criança para quando esse abusador aparecer, ela saber identificar de que ali nós temos um abusador. Eu queria registrar a presença aqui da psicóloga Dominique, que está aqui nos bastidores, né, acompanhando a nossa entrevista. Então fique o registro aqui. Dominique está conosco, que é psicóloga também no município de Eunápolis, né? Do E ela CREAS faz parte também. também do CREAS. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Como você instruir uma criança sem tirar dela a infância? Como você falar de sexualidade para uma criança e de um abusador sem tirar dela o conceito de passar pelas fases que ela tem que passar? Como se faz isso, Dominique? Ou melhor, A gente Jana? tem que adaptar, né, ao contexto da criança. Uma criança na primeira infância, de 1 a 5 anos, você vai trabalhar de uma forma lúdica, dentro do linguajado, que seu corpinho é seu, tem as partes íntimas, que é uma que você não pode deixar que outras pessoas mexam, que é o papai e a mamãe, que aí, quando precisar higienizar, vai higienizar, ou um médico para passar uma medicação Um para caso bem complexo avaliar. isso, né, rapaz? É bem complexo, viu? Aquela questão do toque do sim e toque do não. E isso do toque do sim, é onde pode pegar, o toque do bem, o toque do mal. O toque do sim é aquele carinho sem pretensão, né, de Uhum, forma acolhedora, que é uhum. para Até um abraço tem que saber qual é a intenção de um abracinho, né? exatamente, de aconchegar a criança para o bem, né, o adolescente. E o toque do mal é aquele toque com segundas intenções, que é um abraço que desce mais a mão, é um toque que aquele adolescente ou aquela criança se sente desconfortável. É, por exemplo, um tio que aparece lá na casa e obriga o menino a sentar no colo, porque, venha falar e abraça e beija sem que aquela criança se sinta confortável com isso. Isso é um toque que merece atenção. Uhum. Então, a gente tá alerta a como a criança também reage a essas determinadas aproximações de pessoas e tudo mais. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem também aí a questão da internet, né? Que muitos abusadores hoje nos meios digitais têm se valido da internet de um terreno que parece ser desconhecido e onde não tem uma lei específica para coibir essas práticas. E quando a gente vai saber, o arraso já foi feito, né? Como é que você consegue ter uma percepção desse universo digital aí, desse tanto de abusos que ocorrem no universo digital? Qual é a visão sobre esse fato? Não é mais uma realidade distante, não. Inclusive, no nosso âmbito de trabalho, a gente já atendeu algumas demandas em que o início da situação de violência sexual se deu por meio digital, Digital. de redes sociais, jogos online, e se difundiu para a realidade. Então, antes a internet era muito uma terra sem lei, né? Agora já não é tanto. Recentemente teve a Lei Felca, que veio É. ajudar nessas estatísticas. Mas é um risco e merece a vigilância dos pais, né? A gente está em um período que os pais terceirizaram o cuidado dos filhos ao meio eletrônico. É um vídeo no YouTube, é uma coisa para que o menino fique Agora, como é que um quieto. pai ou uma mãe consegue identificar no filho que ele esteve, né, ou está propenso a ter a ser abusado, entendeu? Ou passar por um processo desse de abuso de criança ou adolescente, como é que os pais podem identificar? E também tem a questão da escola, né? O Uhum. professor, a professora. Como é que essas pessoas que estão próximas da criança podem, em um olhar, de identificar que essa criança pode estar passando por um processo desse? Normalmente a criança muda de comportamento. Às vezes a criança É que regra essa mudança de comportamento? Ou ela é vai de regra. indivíduo para É indivíduo? regra no sentido de que a criança muda, mas algumas apresentam algumas características e outras não. Por exemplo, a criança que normalmente era participativa na escola, era introvertida, e daí começa a ficar mais inibida, o rendimento começa a cair, é mais faltosa. Aí a criança que participava normalmente da rotina de dentro de casa começa a se isolar no quarto, começa a ficar mais chorosa, começa a se automutilar. Então, há uma mudança de comportamento ainda que sutil, que
e acende um alerta para que os pais, os profissionais da educação, quem convive diariamente com essa criança, perceba que alguma coisa não está como deveria. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, Jana. Esses índices que são alarmantes aqui, que a gente viu, são muitos, muitos mesmo. E a gente percebe também que há uma indiferença ainda, apesar de toda a campanha que é feita. Só vira comoção quando o caso pega uma dimensão assim da mídia que cresce muito, aí vira aquele motivo de comoção, aí todo mundo quer fazer justiça com as próprias mãos, e enfim, quer pegar o abusador e matar e linchar, como já houve até Uhum. casos, né? Hoje até casos. Mas fora desse âmbito aí da comoção, o dia a dia, suponhamos que você seja vizinho, né? E o abuso é em silêncio. Como é que um vizinho que percebe que está acontecendo alguma coisa na casa de outrem vai agir, vai se comportar? E se ele fizer a denúncia e essa denúncia vir com alguém lá naquela casa, né? De repente vai lá e tal, e vitimar uma pessoa inocente. Eu acho que o primeiro passo é o acolhimento da criança. A partir do momento que a criança é acolhida, ela consegue sim revelar o que vem acontecendo dentro do seu íntimo, seja no ambiente familiar ou não. Eu acho que a partir do momento que você percebe que alguma coisa não está bem, é se aproximar daquela criança, até no intuito de entender o que está acontecendo para tomar as medidas necessárias. E assim, não é o vizinho, o amigo da família que vai, investigar a situação para saber se realmente está acontecendo algo. Existe uma suspeita, procura o órgão competente, faz a denúncia para que os responsáveis por isso faça a devida investigação e tome as condutas necessárias para a proteção daquela criança. O que a gente não pode enquanto pessoa, enquanto sociedade, é achar que acontece algo e simplesmente continuar no Ignorar, achismo e ignorar, né. ignorar. Mas deixa eu te falar uma coisa também aqui muito interessante, muito interessante. A criança, ela é abusada, né? Ela é abusada. E há casos aí de crianças serem abusadas pelo pai, né? Há casos até de concepção, né? De engravidar e tal, aquela coisa toda. Como uma mãe que tem essa convivência com esse homem não consegue enxergar que ele está abusando, ou normalmente há uma anuência por parte desse relacionamento. Então, pode existir essa permissividade por parte da genitora, mas também a gente tem que olhar o contexto como um todo. E se essa mulher também for uma vítima de violência Tem isso dentro também, da né? situação? Então, enquanto serviço, especializado, a gente também olha o contexto familiar. A gente não está ali só para atender a criança, a gente também está para amparar a família, para entender toda essa logística que permeia esse contexto. A mãe é uma vítima também, a mãe é também uma agressora, porque permite. Essa criança, dentro do seu ambiente familiar, ela consegue ser protegida de alguma forma? Essa criança vai precisar estar sobre a guarda de outros familiares para que ela de fato seja protegida? Então, tudo isso é uma avaliação técnica, né, que é feita. Muito bem. Olha, nós já estamos quase por findar o nosso primeiro bloco aqui do Café com Antônio Marcos, um assunto que requer de você, amigo internauta, a máxima atenção possível. Você pode, inclusive nesse momento, estar presenciando sem ter a percepção necessária de que uma criança está precisando de você. É obrigação, é dever de todos nós proteger a infância, não importa se é meu filho ou seu filho, não importa de quem seja filho, o importante é que seja criança e que há necessidade de alguém para proteger. E você pode ser esse canal de proteção. Nós vamos voltar no próximo bloco conversando com Jana, que ainda, falando com ela sobre esse assunto tão importante que é o abuso de crianças e adolescentes. Daqui a pouquinho nós voltamos. Muito bem, retornamos para o nosso segundo bloco. Eu estou aqui com Jana. Jana que está nos trazendo aqui nesse episódio, primeiro da série do Retorno do Café com Antônio Marcos, um assunto que envolve todos nós, envolve toda a sociedade, envolve a mim, envolve a você, e a gente está sempre tomando o nosso café, o bom e delicioso café, o café da informação. Chega mais um pouquinho.
o Café da Informação, e Jana, que é uma pessoa que é do meio, nesse mês de maio, o Maio Laranja, um dos graves problemas que a sociedade vive hoje, que é a exploração de crianças e adolescentes, a exploração sexual de crianças e adolescentes. E ela é bacharel em serviço social, especialista em enfrentamento, olha, ela é especialista em enfrentamento às violências contra as crianças e adolescentes, é assistente social do CRAS, no município de Eunápolis. E nós temos aqui o prazer de recebê-la, esse é o segundo bloco. Estamos tratando dessa temática que é muito importante para você. Você pode ser agora o canal para denunciar um abusador. Não é isso, Jana? Isso mesmo. Veja só, Jana, como é que a gente consegue fazer com que a criança entenda e perca o medo de falar que o pai, a mãe, o tio, o avô, quem quer que seja, está explorando ela sexualmente? É uma tarefa nada fácil, convenhamos. Na verdade, essa criança precisa ter, inicialmente, um adulto que acolha, né, um adulto de referência, que não precisa ser necessariamente o pai ou a mãe, mas um tio, uma avó, um professor na escola. E ao acolher essa criança, ela comece a expressar, né, o que ela vem sentindo em relação a isso. E também quando a gente tem uma educação, dentro de casa, que ensine essa criança o que é o abuso e o que é permitido e o que não é permitido em relação ao seu corpo, é mais fácil que ela perceba e sinta a vontade para dizer. Por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, ela não vai saber que o pai, por exemplo, está fazendo algo que é ruim ou errado com ela. Normalmente ela vai apresentar isso através de alguns sinais, por exemplo, é uma criança que não fazia mais xixi na cama e de repente volta a fazer. Esses comportamentos fora do normal. Isso, então quando você tem um adulto de referência que acolhe essa criança, ele começa a perceber esses sinais, e quando a criança é maior, quando você já tem uma educação que ensina o que é certo, o que é errado, sim ou não, ela já conhece, ela já consegue mais na frente dizer, né, ou dizer não àquela pessoa diante Deixa eu te daquele falar uma ato. coisa aqui, Jana. Aqui nós estamos vendo a coisa pelo lado muito prático, muito mais, digamos assim, mais retilíneo. Uhum. E um lar desconstruído, uma família desconstruída, uma família que não tem bases, que foi montada em cima sem estrutura nenhuma, aonde não que todos o sejam, mas o pai ou a mãe seja usuário de drogas lícitas ou ilícitas, aonde os filhos não têm a quem se agarrar, né? Aonde ninguém pode ser por eles, aonde eles estão marginalizados, fora do eixo dessa concepção que a gente tem de família, de ideia. É apenas um ajuntamento de um homem com uma mulher que gerou um filho, e esse filho é explorado sexualmente. Quem valerá por essa criança, Jana? Normalmente, em situações em que a família está desajustada por diversos motivos, o olhar dos profissionais que trabalham com essas crianças, especialmente a educação, que é uma porta de entrada valiosa, é quem vai dar esse suporte, porque já que ele não tem a vinculação em casa do adulto de O professor está referência, preparado para isso, ele vai Jana? ter. O preparo do professor é uma semente que a gente tem que plantar todo dia, É isso que eu tenho todo dito, né? dia, Porque é todo preciso dia. ter um exército, pelo que você está falando, Uhum, preparado para lidar com essa situação. isso Porque ela mesmo. não é fácil, ela é complexa. O fato existe, não é brincadeira, está dentro do silêncio da casa, como você mesmo apontou, dentro do seio familiar, normalmente, né? E o diagnóstico tem que vir de alguém que conheça essa família. Mas eu apontei para você aqui o caso do desajuste de muitas famílias que são desajustadas, não tem base alguma para se chamar até de família. É uma formação que surgiu, né, de encontros mal formados e aí gerou filhos e aí são abusados. Há caso, por exemplo, da própria mãe botar a filha para se prostituir desde novinha. Uhum. Nesses casos, normalmente nossas denúncias vêm pela rede de proteção mesmo, pela escola, pela comunidade, no caso da igreja, essa criança frequenta um determinado grupo de igreja, ou então na saúde, quando
vai nas consultas periódicas ou até na pesagem mesmo do Bolsa Família, que é uma realidade, eles conseguem perceber alguns sinais de que essa criança está sofrendo algum tipo de violência. Então existe uma rede de proteção que, legalmente é instituída, né, então esses atores eles conseguem dialogar e conversar à medida que vai atendendo essa criança para Sei. identificar a situação Hum. de violência. Deixa eu te falar outra coisa aqui também que eu queria perguntar. O papel de organismos, né? Como conselho tutelar, você faz parte do CREAS, CREAS, isso, que é né? o Que Centro lida de diretamente com esse Referência. tema. Aonde você acha que, que, que mora, que mora as possibilidades de que esses organismos sejam mais eficazes diante de dados tão distorcidos, como nós apontamos aqui, oficiais, que 7,5% apenas são registrados de um universo muito maior. Uma rede de proteção para proteger, ela precisa estar articulada. Então, quando a gente se articula, e quando eu falo articular é dialogar diretamente, a gente consegue proteger. E eu vou te dar um exemplo claro que, a gente tem conseguido nesse último ano, foi exatamente o fortalecimento dessa rede. Hoje a gente tem um comitê intersetorial que reúne mensalmente vários equipamentos dessa rede de proteção para discutir situações na proteção, tanto de mulheres quanto de crianças vítimas de violência. E isso é um avanço enorme na proteção da criança e adolescente dentro do nosso município, que inclusive foi matéria do selo SUAS do estado, né, que a gente foi premiado por conta dessa inovação que foi a criação desse comitê. Um comitê intersetorial para poder Isso, tratar isso. especificamente Sim. dessa temática. Agora eu vou te colocar numa saia justa aqui, posso? Eita, não. Veja só. Veja só, nós temos aqui um caso que não é da sua área, mas não é a temática aqui, que é o caso de pessoas em situação de rua, né? E também as pessoas em situação de rua, famílias, não é nem famílias em vulnerabilidade, eu digo já no extremo da pobreza e na situação de rua, né? E às vezes arrebanhando 2, 3, 4 filhos e crianças ali agregadas a elas. Em alguns casos até sem documento legal e tal. E vivem aí. Como é que qual é a sua ótica como profissional da área para esse tipo de público? Então, a pessoa em situação de rua, eh, ela está na rua também por um direito dela, que muitas pessoas escolhem estar na rua como um local Opcional, de né? moradia. Quando envolve criança e adolescente, a gente tem que avaliar os riscos que essas crianças estão em situação de rua. E normalmente o conselho de tutelar, junto com a abordagem social, que é um equipamento da assistência social, um serviço vinculado à Secretaria de Assistência Social, eles trabalham disso, de verificar quais são os riscos, de aproximar, se essa criança tem documento ou não, ajudar nessa, interlocução para que ela supere essa situação de rua. E, por acaso, em situações em que os pais ou os responsáveis permanecem nessa situação, continuando com essas crianças em situação de risco, aí entra estratégias mais agressivas que o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, traz, né, que é o acolhimento dessas crianças, o afastamento dos responsáveis legais, no sentido de proteger de forma imediata essas crianças. Por exemplo, suponhamos que um caso desse aí, né? A família que está alojada na rua. Haja um conhecimento, por exemplo, de um CREAS sobre o abuso e tal. Como guardar essas crianças desses tutores que não souberam lidar com ele? Existe um abrigo, alguma coisa aqui? Hoje em Eunápolis, por exemplo, tem algum abrigo? A nível Brasil, existe um programa de abrigo para essas crianças de fato? Dentro da nossa Constituição e da organização do Serviço de Assistência Social, existe a proteção básica e a proteção especial, de média e alta complexidade. É o Dentro SUAS, né? Isso, é o SUAS. Uhum.
E dentro dessa proteção de alta complexidade está os abrigos, que tem o de idoso, de criança. E hoje aqui em Eunápolis tem sim o abrigo de criança, e em situações como essa, em que os responsáveis estão violando os direitos da criança, são os agressores, e que não existe uma família extensa capaz de suprir esse cuidado, o Poder Judiciário determina o acolhimento dessas crianças. É algo que só o juiz determina. O Conselho Tutelar até acolhe emergencialmente, mas com a anuência do Judiciário. Muito bem. Eu estou conversando com Jana, ela é assistente social, atua no CREAS, também é mãe, né, suponho, né? E sabe muito bem do que nós estamos tratando aqui, que é um problema gravíssimo. As denúncias são feitas constantemente, se circula muito o fato. Recentemente, o FELCA, né, ganhou uma proporção, a projeção nacional, por falar a respeito de uns influenciadores digitais que eram exploradores, né, e que entrou para o rol da polícia por conta disso. E não são poucos os mecanismos usados para explorar a criança. São vários mecanismos, né? E essa criança passa a se tornar um adulto e tem essa vivência na infância. Como é que você, como assistente social, e até uma questão mais humana, consegue enxergar a evolução dessa criança para se tornar um adulto? Qual é a perspectiva dela? É preciso passar por um tratamento psicológico para poder enxugar aquilo, entendeu? Para não se tornar um adulto, talvez até violentador também pela experiência que teve, né? Ou talvez uma pessoa frustrada, ou quem sabe uma pessoa propensa ao suicídio. Qual é a radiografia de você como assistente social sobre o pós-abuso? Com toda certeza, a violência sexual ela traz sim consequências Para a vida toda, não é uma coisa psicológicas. que fica ali no Não, passado. e precisa sim ser trabalhado dentro da ótica da saúde mental também, para fortalecer, né, essas pessoas vítimas, para que ao longo da vida ela supere essas fragilidades, para que se torne um adulto com menos disfunção e com menos impacto ou menos sequelas, né, que isso vai trazer. Às vezes esse impacto está no relacionamento, com um parceiro, às vezes está em problemas de saúde mental mesmo, ansiedade, depressão, que pode vir a desenvolver. Essa pessoa, como você pode normalizar isso e repetir dentro do seu ciclo familiar. Então são várias dimensões que pode ter, e que sim, o apoio psicológico e psiquiátrico muitas vezes é fundamental para que essa criança se torne um adulto mais Saudável, né? saudável. Dentro das possibilidades, né? Porque não é fácil a pessoa ter a sua intimidade invadida num momento da vida dele onde ele não sabia nem o que era invasão de privacidade. Não é fácil a gente ter que assistir constantemente nos telejornais o quanto nós temos visto de crianças que são abusadas, né? E adolescentes que são abusados. E o pior de tudo isso é a gente saber que está dentro da própria casa. Às vezes quem gerou, o genitor, a genitora, ou pessoas bem próximas, com laços sanguíneos fortes, exemplo de um avô, exemplo de um tio que era para proteger, exemplo de uma pessoa tão próxima que a criança imaginava que seria seu protetor. E aí ele vê que aquela guarda que tinha é um violentador. Outra coisa mais importante ainda, e talvez não menos séria que essa, é a gente saber que talvez você saiba de um caso desse e se silencia, porque é amigo do agressor, porque acha que o agressor vai mudar. E às vezes você não é só o amigo, você é a esposa desse cabra. Você não abre sua boca e sua filha ou seu filho passa por um momento tão terrível quanto esse, e você não mensura o que vai ser a vida dele lá na frente. A assistente social está aqui, Jana, tratando desse tema com a importância que ele cabe. Jana, se você pudesse ver alguém hoje que sabe de um abuso e ainda não denunciou por razões, sabe-se Deus qual, o que você diria nos olhos dessa pessoa? Olha para aquela lente e fala nos olhos dessa pessoa que agora sabe de um abuso e ainda não tomou uma posição. Que uma infância roubada nunca é devolvida. E que hoje não é na sua casa, mas que amanhã pode ser. E a única forma da gente
vencer essa situação de violência sexual é quando a gente rompe o muro do silêncio. E a ruptura do muro do silêncio depende de mim, depende de você, depende de toda a rede, para consiga, né, de fato proteger a infância do nosso país. Ó, nós temos as instituições, né? Instituições civis, instituições que estão aí. Tem as instituições religiosas, né? Que são as igrejas, né? São igrejas que são grandes curadoras nisso aí, né? Nós temos instituições públicas, como é o CREAS, que tem outra vertente de visão da coisa, mas também tá aí. Enfim, eu queria aqui generalizar como toda e qualquer instituição que lida com o ser pode ajudar no combate à prostituição infantil e de adolescentes. Cada um tem sua parte, né, nesse contexto, nesse quebra-cabeça. Hoje no nosso município a gente tem o conselho tutelar, que é a porta de entrada. Toda e qualquer denúncia em relação à criança e adolescente deve ser feita através do conselho tutelar para que ele direcione. Temos os equipamentos de segurança pública, delegacia, Ministério Público, Poder Judiciário, a Defensoria Pública, que é um parceiro também. Na política de assistência social temos o CREAS, os CRAs no bairro que têm um contato mais próximos dentro do território. Dentro da saúde tem as unidades básicas de saúde que está ali diariamente, também dentro do próprio território das famílias, o hospital regional que em casos mais graves, como por exemplo um estupro, uma situação que requer esse olhar imediato, precisa ser acionado e buscado. Temos também o SAI-CTA que faz toda a prevenção e tratamento dessas doenças sexualmente transmissíveis DSTs, né? isso, que as crianças, em caso de estupros, adolescentes, precisam também ser amparadas. Então existem diversos serviços que atuam dentro do seu âmbito nessa proteção e nesse cuidado, né. Temos a saúde mental, o CAPS-IA, para o atendimento psicológico e psiquiátrico dessas crianças e adolescentes, e o SESME também, que também é um braço no cuidado da saúde mental. Então de equipamento a gente está bem amparado, a gente só precisa fortalecer essa articulação para que a gente proteja mais crianças e adolescentes. Muito bem. Deixa eu te fazer aqui também uma consideração, se é que você me permite. A gente sabe que, tecnicamente falando, né, tudo parece uma engrenagem perfeita. Mas a realidade da rua ela é bem complexa, bem difícil. Tanto é que a gente vê aqui pelos números de que a coisa é muito maior do que realmente pode ser feito, de que realmente está se mostrando. Agora eu queria também chamar aqui uma parte significativa da sociedade organizada que eu vejo às vezes, me permita a consideração um pouco omissa, que é a parte empresarial e comercial. Por exemplo, eu não vejo partindo da iniciativa do comércio uma campanha para ajudar nesse combate. Acredito que seria muito bem-vindo do CDL, seria muito bem-vindo das associações comerciais, seria muito bem-vindo das organizações das igrejas, embora já tenha um trabalho interno lá dentro das igrejas, mas publicizar isso para o lado de fora dos muros, seria muito bem-vindo isso vindo da indústria, seria muito bem-vindo saindo da maçonaria, muito bem-vindo do Rotary, do Lions Club. Por que deixava de ser uma coisa discutida mais como entidade governamental e chamando um convocado da sociedade para ser uma causa de todos nós? Jana, que é assistente social, está fazendo uma amostragem para a gente aqui com autoridade, porque ela tem uma formação para isso e ela fala com autoridade que recai sobre os ombros dela como uma assistente social preparada para lidar com esses problemas. Agora é preciso que eu, você e que essa fatia tão importante da sociedade, que é o comércio, não é CDL, não é Rotary, não é Lions Club, maçonaria, organização que representa as igrejas, independe de que segmento seja, evangélico ou católico, é uma causa de todos nós, porque a criança dela está sendo tirado o direito.
e, sobretudo, de você que sabe que existe um abusador e simplesmente dá as costas. Você também está abusando. Teve a desconfiança, não faça acusação à toa, irresponsável. Procure o órgão competente, faça a denúncia e veja a apuração no que vai dar. Nós vamos agora a um rápido break e já voltamos novamente com Jana. Voltamos. E hoje eu estou nesse primeiro episódio muito feliz, inclusive, de estar recebendo aqui Jana, que é assistente social, também está conosco. Dominique, que é psicóloga do CREAS em Eunápolis, e estamos tratando aqui do Maio Laranja, né, com essa abordagem temática extremamente importante, que é a questão do abuso de crianças, abuso sexual de crianças e adolescentes. E quando eu saí aqui, eu deixei numa cortina de fumaça a possibilidade que nós temos de um envolvimento maior do comércio e das entidades, exemplo de CDL, de Rotary, entendeu? Ah, mas eu participo. Talvez seja tímida a participação dessas entidades, né? Talvez se grandes redes, por exemplo, fossem forçadas por lei a contribuir com o combate da exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente teria mais robustez nesse exército que a Jana há pouco comentou, né? Então é preciso que todos estejam envolvidos. Quando a gente fala todos, não é só no CPF, é no CNPJ também, né? Você vê uma cidade como Eunápolis, que é uma cidade pura e extremamente comercial, né? É uma cidade que tem graves problemas nesse sentido. Ela apontou agora há pouco os casos que parecem serem poucos, mas são os que são estatisticamente denunciados, mas existe ainda os que estão no nas subnotificações. E é preciso esse cuidado e esse olhar que nasce, inclusive, das entidades. Eu quero só fazer registro aqui de que igrejas têm feito o papel delas, têm feito o papel, né? E há campanhas dentro das igrejas feito isso. O que nós queremos é que perpasse os muros, que saia dos muros, né? Existe por exemplo, aqui eu só queria pontuar isso aqui para poder depois não ser injusto. Existem instituições aí que até minha esposa faz parte, que tem a campanha do toque do sim, do toque do não, lá que instrui as crianças da instituição a ficarem alertas para essas explorações, porque a exploração ela não tem o lugar para acontecer, independe de se é ambiente religioso ou não, o explorador existe e está lá. Agora, Jana, me diz aí, como é na sua ótica? Eu sempre pergunto na sua ótica, porque eu não posso perguntar como a instituição vê, porque eu não posso fazer isso. Mas você, como vê dentro da instituição, a timidez, né, de grandes redes, de grandes empresas, de médio, grande porte, que talvez poderiam fazer mais, e se fazem, fazem de maneira tão tímida que nem aparece para ajudar esse exército de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje a gente ainda tem muita dificuldade nesses parceiros externos, né. Normalmente existe uma parceria quando é a contrapartida de uma palestra, de um evento, uma coisa assim mais Esporádico, pontual. Isso, esporádico, né? esporádico. Mas essa parceria de dar a mão, de estar junto, recentemente, semana passada, na sexta, a gente fez a caminhada ali no comércio, mas a gente não viu a participação dos comerciantes na caminhada junto com a gente. Então, assim, Abraçar a é causa, aquele né? ditado, né, Abraçar a sonho que se causa. sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto vira realidade. Então, para que realmente existe essa realidade da superação dessas situações de violência, para que o enfrentamento ocorra de forma mais eficaz, a gente precisa de mais braços. E esses braços são o terceiro setor também. Muito bem, que é chamado de terceiro setor, né? Isso, o setor da iniciativa privada. Jana, veja só, você ocupa uma função estratégica, né, com a formação que você tem e lida com isso constantemente. Eu queria lhe perguntar aqui, uma pergunta assim, mais do âmbito pessoal, sem ser evasiva, claro. Como é que Uhum. você, como uma mulher, mãe, genitora, né, bem formada, consegue olhar para uma situação dessa vendo uma outra pessoa, né, que também formou, que também colocou no mundo. Eu estou dirigindo-se justamente para a mulher, né, aceitar
que uma filha se prostitua, como eu já vi um caso na TV, entende? A filha tinha 12 anos e a outra me parece que tinha 9 ou foi 10 anos, se prostitua. Olhar para a filha como um produto. Como é que você filtra isso? Qual é a sua percepção sobre um fato desse? Eu estou falando uma pergunta bem pessoal mesmo, como Uhum. mãe, como genitora. É triste, né, a gente nunca normaliza essas situações. Tem a indignação, tem a tristeza, mas a gente, enquanto pessoa e principalmente enquanto profissional, a gente procura não julgar, né. A gente acolhe quem tem que acolher e evita o julgamento, porque a gente não é capaz de entender os porquês daquela situação. Mas com certeza é um olhar de indignação, de tristeza, de frustração, de comoção Até mesmo. porque tem uma vida por trás ali, né, existe um ser humano que tem sentimentos, né, que vai gerar sonhos. E o que nos preocupa muito é isso, é porque um menino, né, um menino de 3, 4 anos, 2 anos, seja lá que idade for, a criança que não sabe sequer o que ele tem, nem o que ele é de verdade. Ali a criança é criança, ele quer a infância. De repente vê uma pessoa de maneira tão evasiva assim, né, como a gente já ouviu casos de bebês de 6, 7 meses, alguém chegar lá e fazer um estrago na vida daquela criança. Criança de 8, 9 anos, 10 anos, que idade seja. A gente baixa um espírito de indignação terrível na gente e precisa de profissionais como Jana, assim, para nos dar um filtro melhor, né, para nos dar uma concepção melhor, porque os bastidores dessa realidade é muito terrível. Ela é muito dolorida, muito dolorosa, e um maio laranja só não é capaz. Tem que ser de janeiro a dezembro, laranja, todo pintado de laranja. E precisa de um exército de gente para que esteja mobilizado por todos esses profissionais que estão lá nos bastidores lidando com essas crianças. É preciso que todos nós façamos parte disso. Quem lida com criança, como minha esposa, eu queria fazer esse registro aqui, sabe perfeitamente bem disso. E ela tem trabalhado muito isso. E eu estou com duas profissionais aqui, uma psicóloga e também um assistente social. Nós já estamos nos conduzindo no último bloco desse podcast de hoje, que para mim foi muito rico. O primeiro que inaugura a série aqui no estúdio, nosso novo estúdio, eu recebendo Jana aqui, e a gente tratando de um assunto tão sério como esse. Jana, eu não vou te perguntar, eu vou apenas pedir uma consideração a você. Você esteve aqui conosco hoje no Café com Antônio Marcos. A gente está tratando desse tema. Eu queria que você olhasse para aquela lente ali onde você está olhando e aconselhasse, desse um conselho a quem ainda não se envolveu com a causa, seja ele CNPJ ou CPF, e falasse com o sentimento de quem lida com isso todos os dias, suponho eu, todos os dias, vendo casos esdrúxulos e cada um diferente do outro com uma história de vida bem particular. Por favor. O primeiro questionamento é: "E se fosse você? E se fosse sua filha? E se fosse seu filho? E se fosse a sua família?". E pedir que o Maio Laranja não seja só uma data, não seja só um dia tenha que ser cumprido, né, uma tabela dentro dos serviços, mas que seja realmente uma luta, que seja uma missão de cada um de nós, porque as crianças precisam viver e crescer com dignidade e humanidade. E dentro desse contexto de violência em que elas são inseridas, dificilmente vão ser adultos que conseguem proteger outras crianças. A criança de agora é o adulto de amanhã. Então vamos formar nossas crianças e proteger nossas crianças para dar uma continuidade a uma sociedade justa e igualitária lá na frente. Que, como o Antônio Marcos falou, que o maio laranja não fique só em maio, mas se perpetue todos os dias, porque a proteção integral precisa ser feita todos os dias e toda hora. Deixa eu lhe falar uma coisa. Existe algum tipo de voluntariado? Existe alguma forma de voluntários para, eu não sei nem como colocar, porque de verdade o caso é tão complexo que
A gente tem que saber até como se portar numa situação como essa, porque também existe as precipitações, né? O ser humano ele é cheio de afãs. Às vezes o afã por acertar nos faz cometer erros graves, graves, né? Então é uma campanha muito importante porque ela educa, ela informa e ela cria um espírito de combate com responsabilidade. Mas existe algum tipo de organização dentro do serviço público que reúna pessoas para criar tipo um exército de defensores das crianças ou não? Não, dentro do serviço público não existe algo assim de voluntariado. O que a Hum, gente vê muito nas instituições mesmo religiosas, nas organizações mesmo, por exemplo, a Casa João Paulo trabalha muito com esse público, né, que é um público mais vulnerável e que faz esse trabalho voluntário. Dentro das organizações públicas, como é um trabalho mais técnico de existe acompanhamento, profissionalismo, né? precisa que esse profissional tenha uma formação, seja capacitado, para que não fique aquilo muito enviesado, para que não seja algo precário no acolhimento dessas crianças, né, mas um trabalho voluntário, pelo menos eu desconheço. Entendi. Agora, as instituições, quando eu cito, me perdoe aqui a consideração, eu sei que exige de você uma certa cautela com relação a questões religiosas, eu sei disso. Inclusive a psicologia mesmo, eu sei que até no aconselhamento, né? Mas, por exemplo, eu queria fazer um chamamento aqui, se você me permite, na entrevista com você, das instituições religiosas. Por quê? Porque quer queira ou quer não, é um braço que ajuda muito o Estado. Ó, é um braço que ajuda a tirar pretenso assassino ou ex-assassino de novamente cometer novos crimes. É um braço que ajuda a tirar o ébrio da sarjeta, recupera ébrios. É um braço que ajuda, eu estou falando aqui eu, não quero que comprometam em momento algum a profissional que está aqui comigo. É um braço que ajuda, inclusive, a formar indivíduos, trabalhando esses indivíduos. Quando eu citei para você agora há pouco, com relação ao toque do sim e do não, que é amplamente trabalhado nessa instituição, que eu falei que é a Igreja Assembleia de Deus de Eunápolis, por que que eu citei? Porque pode servir de referência para outras instituições, abrir os muros que tem e perpassá-los levando para a rua. Por quê? Porque o problema, embora tudo que eu citei aqui, essas referências que eu falei, o problema não é reservado a quem é ou não é adepto disso ou daquilo, não. É um problema que está em todo lugar. Afeta todas as pessoas. Afeta quem está dentro ou não de uma instituição religiosa. Afeta quem está dentro ou não de uma família bem arrumada, bem arquitetada. Pode ser uma família, né, de uma boa posição, formação e posição social, e pode ter esse problema. Inclusive, até esqueci de lhe perguntar isso. Existe uma camada da sociedade que mais sofre com esses problemas, não? Só para poder enriquecer a nossa conversa. Antes de responder essa pergunta, só para complementar, que a gente tem parceiros muito importantes a nível de religião, inclusive a Igreja Adventista é um parceiro que sempre a gente está trabalhando em conjunto. Domingo mesmo nós participamos de 2 clubes dos desbravadores, fazendo palestras sobre a Uhum. temática. Então não existe esse distanciamento tão grande em relação a parceiros, em religião, porque a gente sabe que as famílias estão ali, que as crianças Ninguém estão melhor do que a ali igreja em para toda concentrar as a famílias, faixa né? etária. Então a gente não distingue parceiro na proteção não, a gente Uhum. quer que sejam mesmo parceiros. E sobre a pergunta, qual foi mesmo? A camada da sociedade, existe a classe A, B e C. Aham. Classe A, B e C. Existe algum diagnóstico técnico que aponte qual dessas camadas sociais mais sofre com esse problema? A gente sabe que é um problema que atinge todas as camadas, mas chega até nós, normalmente, as famílias mais vulneráveis, que normalmente famílias monoparentais, que têm Hum, uma vulnerabilidade socioeconômica. Então, uhum. essas são as famílias que mais chegam até nós, Mas mas não é um problema que acomete só essa classe. e também essa classe está mais perto do CREAS. Exatamente. A que está lá nos condomínios, normalmente ninguém quase consegue ter acesso. Normalmente, eles É, optam quem por tá ser o atendidos em serviços silêncio, particulares e ou então o tal. silêncio, né, resolve-se tudo dentro Eu não daquele acredito nem que seja o silêncio, porque normalmente
procuram serviços que particulares mesmo. Às vezes ele, em vez de procurar o CREAS para um atendimento, ele Quando já esse está sendo serviço é acompanhado pelo plano de saúde. Então, tem outras possibilidades de ser outras vertentes. acompanhado por Aí outros não entra nas vieses. estatísticas. De acompanhamento na unidade, não. Mas, por exemplo, se foi uma família que fez a denúncia na delegacia e que está um processo judicial em curso, entrou na Não, aí estatística de sim. alguma forma, Mas, né? por exemplo, houve um abuso, aí foi resolver com um psicólogo particular, esse dado aí não, por exemplo, Se não foi aí não encaminhado para entra, o CREAS, aí na nossa estatística, não. não entra, que é os dados que a gente tem em mãos aqui hoje, Aham. né? Mas, de qualquer forma, a gente entende que é um problema que todo mundo deve se debruçar. É um problema, como nós temos chamado a atenção, que é um problema mais de conscientização. Antes do enfrentamento, eu acho que tem que ter a conscientização da gravidade, porque enquanto, eu sempre digo que a morte, ela só é importante, tem a importância dela quando chega na sua casa. Parece que seu pai e sua mãe são eternos, aí parece que nunca vão morrer. Morre o pai do vizinho, o pai do amigo, o pai do outro. No dia que morre o seu parente próximo, você entende que a morte era mais presente do que nunca na sua vida. E às vezes você não entende que um problema desse é também seu problema. Não é porque você teve uma família estruturada, dentro da caixa, dentro de uma lógica, que você pode medir o mundo pela sua régua, não. Você tem que medir o mundo pelo que precisa ser medido, a régua da verdade, da realidade. Jana trouxe para a gente aqui hoje uma visão de mundo que às vezes a sua caixinha não permite ver. Não é problema meu? Não é problema, não tenho nada a ver com isso? É problema seu, sim. Porque por mais que você não saiba, mas você se omite, mesmo que nenhum dos casos que nós apontamos aqui seja do seu conhecimento, mas se você não se omite, não abraça essa causa, eu lamento te informar. Você é mais um que está na estatística daqueles que se fazem indiferentes ao sofrimento de qualquer criança e adolescente que passa por isso, né? E aí, às vezes, no futuro, lá distante, a vida vai cobrar de você. Eu lamento muito quando a gente vê pessoas tão indiferentes a causas como essa. Eu quero agradecer a você. Nós já estamos finalizando. Para mim foi muito enriquecedor esse podcast, começando esse novo formato, tá com uma profissional da envergadura da Jana aqui e também da Dominique. E eu espero que vocês que estão aí do outro lado nos assistam e repassem esse conteúdo. E eu quero passar agora para a Dominique as suas considerações finais para o nosso público aqui do podcast. Agradecer, né, a oportunidade e o espaço de estar aqui compartilhando esse tema que é tão difícil, mas ao mesmo tempo tão necessário e importante. E se colocar enquanto serviço à disposição para acolher vocês enquanto sociedade. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma demanda que precisa de orientação, o CREAS é um serviço de portas abertas. A gente funciona na Rua Antônio Soares, no Centauro, atrás do ginásio de esportes. E estamos à disposição para dialogar e orientar quem precisar. E esse espaço foi engrandecedor e é só agradecer ao Antônio Marcos pela oportunidade. Eu quero te presentear, vou pedir aqui a nossa amiga Keila. Isso aqui é uma xicarazinha que a gente está presenteando para... É Jana mesmo, não é isso? Isso. Jana, Para Jana, eu sou horrível com o nome, tem hora que eu esqueço até o meu. É Antônio Marcos meu nome, né? Então veja só, eu estou presenteando para Jana aqui essa xícara. É uma lembrança, Jana, que você vai ter de ter vindo aqui Muito obrigada. e ter tomado o melhor café do Brasil. Muito obrigado. Vou tomar outros cafés assistindo Antônio Marcos. Pronto. Muito obrigado a você, meu amigo internauta, que esteve nos assistindo. Esse é o primeiro episódio de muitos episódios que virão do Café com Antônio Marcos. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.